Com o quê? Com o texto. E olha, um texto do CESP com o título, você não pode deixar passar. Lembra do passo a passo? Qual é o passo a passo da leitura? Primeiro, interpretar o título. Veja, medíocres distraídos. Medíocres são pessoas, digamos assim, desprezíveis, e distraídos, de distração, que não têm atenção. Quem são essas pessoas desprezíveis que não têm atenção? Não é verdade? Então vamos ver isso aí para nós observarmos o que o texto tem a ver com o título. Muitas vezes acontece de o CESP perguntar se o título do texto justifica o texto, ou se o texto pode ser justificado pelo título, ou se você marca, se tem um título, um sinônimo para o título. Então tem que analisar. Então esses desprezíveis distraídos aqui, sem atenção, vamos ver se o texto corresponde a isso aí. Vamos lá. Leio, veja que o autor começou o texto com primeira pessoa. Certo? Leio com tristeza sobre quanto países como Coreia do Sul e outros estimulam o ensino básico, conseguem excelência em professores e escolas, ótimas universidades, um crescimento real, aquele no qual, aquele anafórico, se referindo a crescimento, desculpe aí, aquele no qual tudo se fundamenta, a educação, a informação, a formação de cada um. Veja, esses dois pontos aqui serviram para você indicar uma explicação. A explicação, os dois pontos, e também os dois pontos para gerar o quê? Uma enumeração. A vírgula utilizada para separar os termos de uma enumeração. Ok? Assim, veja o que acontece. Nós temos que observar, estão vendo aí? É legal, isso é só para dizer para você prestar atenção. Cada vez que isso acontecer, você tem que prestar mais atenção. Comparados a isso, ao que foi dito, parecemos treinar para ser medíocres. Se nós, aí ele está trazendo o texto, veja, parecemos para a primeira pessoa do plural. Sempre que o autor levar o texto para a primeira pessoa do plural, ou seja, se você vir no texto nós, ou nosso, ou nos, ou quando aparece a desinência mós, desinência número pessoal, que indica primeira pessoa do plural, sempre que isso acontecer, o autor está se incluindo e nos incluindo no texto. Sempre que isso acontecer, o autor está se incluindo e nos incluindo no texto. Assim, se nós observarmos, veja o que acontece aqui. Como indivíduos, habitantes deste Brasil, estamos conscientes disso. De quê? De que parece que nós somos treinados para ser medíocres. E queremos, ou vivemos sem saber de quase nada. Não vale para um povo a desculpa do menino levado que tem a resposta pronta. Eu não sabia. Não foi por querer. O autor está dizendo que esse tipo não justifica esse tipo de situação. Pois, mesmo com a educação, isto é, informação, tão fraquinha e atrasada, temos a imprensa para nos informar. Olha só o que acontece. Ele diz que nós temos a imprensa para nos informar, que não adianta nós falarmos que não sabíamos, que não sabemos, que não foi por querer. Por quê? Porque a imprensa nos coloca a par do que está acontecendo. Você tem que ler o texto dessa forma, com essa calma, com essa tranquilidade. E quanto maior o texto, maior a sua obrigação para ler desta maneira. A televisão não traz
só telenovelas ou programas de auditório. Documentários, reportagens, notícias nos tornam mais gente. Jornais não têm só coluna policial ou fofocas sobre celebridades, mas a ideia de oposição, sempre que um texto traz consigo a ideia de oposição, é porque o autor está se posicionando de forma contrária ao que foi dito, mas nos deixam a par e nos integram no que passa no mundo, no país e na cidade. Ou seja, o autor está destacando aí nesse momento o papel da televisão e mais, o papel da imprensa como informador. É um papel informador, serve para não nos deixar alienados. Continuando, como eu falei, alienação é falta grave. Omissão traz burrice, futilidade é um mal. Por omissos, votamos errado ou nem votamos. Por desinformados, não conhecemos os nossos direitos. Por fúteis, não queremos lucidez. Não sabemos da qualidade na escola do filho, da saúde de todo mundo, da segurança em nossas ruas. Vejam que muitas vezes nós, se você ler um texto desse do Sérgio com atenção, você vai querer rapidamente se posicionar, mas não pode, porque na interpretação do texto, um dos elementos principais é que você deve o tempo todo estar lembrando que é a opinião do autor que lhe interessa, que na verdade você está buscando a opinião do autor. O real crescimento do país e o bem da população passam ao largo de nossos interesses. Certa vez, escrevi um artigo que deu título a um livro, Pensar é Transgredir. Inevitavelmente me perguntam, transgredir o quê? Transgredir a ordem da mediocridade, o deixa para lá, o nem quero saber, nem me conte, que nos dá a ilusão de sermos livres e leves, como na beira do mar. Pensamento flutuando, isso é que é vida. Será? Olha o autor te perguntando. Penso que não. Olha a opinião do autor. Porque todos sem exceção, somos prejudicados pelo nosso próprio desinteresse. Se você não sabe votar, se você não sabe os seus direitos, você é prejudicado. E veja que o tempo todo o autor está colocando a opinião dele. O tempo todo o autor está colocando o pensamento dele. De novo ele nos incluindo, olha, nosso país tem tamanhos problemas que não dá para fingir que está tudo bem. Que somos os tais, que somos modelo para os bobos europeus e americanos, que aqui está tudo funcionando bem e que até crescemos. Na realidade, estamos parados, continuamos burros, doentes, desamparados, ou muito menos burros e doentes e desamparados do que poderíamos estar. Já tivemos em situação pior? Claro que sim. Já tivemos a escravidão, a mortalidade infantil era assustadora, os pobres sem assistências, nas ruas reinava a imundície, não havia atendimento algum aos necessitados. Hoje, há menos do que deveria, mas existe. Então, de certa forma, muita coisa melhorou. Mas, olha a ideia de oposição que ele coloca mais uma vez. Apesar de muita coisa ter melhorado, ele diz, mas poderíamos estar melhores, só que não parecemos interessados. Queremos, aceitamos pão e circo. A Copa, a Olimpíada, a balada, o joguinho, o desconto, o prazo maior para as nossas vidas, o não saber de nada sério. A gente não quer se incomodar. Ou pior, nós temos a sensação de que não adianta mesmo. Mas, de novo a oposição,
Na verdade, temos medo de sair às ruas. Nossas casas e edifícios têm porteiro, guarda, alarmes e medo. Nossas escolas são fraquíssimas, as universidades péssimas. E o propósito parece ser o de que isso ainda piore. Pois, em lugar de estimularmos os professores e melhorarmos imensamente a qualidade de ensino de nossas crianças, baixamos o nível das universidades, forçando por vários recursos a entrada dos mais despreparados. Veja aí a ideia das cotas, que naturalmente vão sofrer ao cair na realidade. Mas a esses mais sem base, porque fizeram uma escola péssima ou ruim, dizem que terão tutores do curso superior para poder se equilibrar e participar com todos. Por que nós não lhe demos condições positivas de fazer uma boa escola, para que pudessem chegar ao ensino superior pela própria capacidade? Queremos band-aids ineficientes para fingir que está tudo bem. Não se deve baixar o nível em coisa alguma, mas elevar o nível em tudo. Ou seja, você tem que estudar. Se você estuda por um nível mais alto do que vai ser a sua prova, é certeza você fechar essa prova. Eu vivo dizendo, você tem que resolver que assistir a todos os vídeos. Todos, de qualquer origem, cor, nível cultural e econômico ou ambiente familiar, têm direito à excelência que não lhes oferecemos. Um dos maiores enganos da nossa história. Não precisamos viver sob o melancólico império da mediocridade, que parece fácil e inocente, mas trava nossas capacidades, abafa nossa lucidez e nos deixa tão agradavelmente distraídos. Viram porque quem é um medíocre distraído somos nós, quando não sabemos fazer a escolha certa. Somos nós quando aceitamos esse tipo de situação que o autor também colocou no texto. Ora, doutores e doutoras, depois de uma leitura com calma, e veja, um texto desse tamanho, não tem como não fazer a leitura dessa forma. Se você não fizer o passo a passo, se você não fizer dessa maneira, você não vai fazer uma boa prova. Então vamos lá. Leia atentamente as asserções a seguir sobre o texto. Antes de você fazer a leitura das asserções, do item 1, do item 2 e do item 3, antes de você fazer a leitura, você deve ver o que ele pede aqui. Veja, a alternativa correta é, então você tem que observar o que ele está pedindo aqui. Vamos lá. A televisão, lembre-se de que só está correto se estiver escrito no texto. Se não estiver escrito no texto, não está correto. Então vamos lá. A televisão tem um papel importante na sociedade, pois veicula informações. Meu amigo e minha amiga, isso está escrito no texto. Eu vou botar a verdadeira aqui e vou lá no texto mostrar a você. Bem aqui, deixa eu apagar tudo para destacar a resposta. A televisão não traz só telenovelas ou programas de auditório, documentários, reportagens, notícias, nos tornam mais gente. Jornais não tem só coluna policial. Então veja, ele falou da televisão e falou do papel importante da televisão. Assim, você não precisa nem ter medo. Aquilo que eu falei, o item 1 está correto. A televisão tem um papel importante na sociedade, sim, pois veicula informações. Vamos ver a letra 2. Aliás, o item 2. A realidade brasileira não apresentou mudança nos últimos anos. Muito pelo contrário. O texto diz que apresentou mudanças, mas que essas mudanças não são suficientes. Vamos ao texto aqui. Olha. Veja. De novo, eu vou destacar para que você observe. Já estivemos em situação pior? Aí ele diz, claro que sim. Já tivemos escravidão, a mortalidade infantil
era assustadora, os pobres sem assistência, nas ruas reinava a imundície, não havia atendimento algum aos necessitados. Hoje, há menos do que deveria, mas existe. Então, de certa forma, muita coisa melhorou. Veja, meu amigo e minha amiga, está escrito no texto. Se está escrito no texto, está correto. Eu faço questão de mostrar que está escrito no perdão aqui, porque é falso, porque ele diz o seguinte, que não apresentou mudanças. Apresentou, por isso que está falso. Não apresentou, apresentou. E o item 3, as pessoas aceitam o que lhes é colocado uma vez que acreditam que não há possibilidade de mudança e por não quererem se importunar, exatamente é o que está escrito no texto também. Porque nós não lhe demos, bem aqui, olha, não precisamos viver, deixa eu ver bem aqui, pronto, aqui, o real crescimento, na realidade, estamos parados, continuamos burros, bem aqui ele diz, olha, penso que não porque todos sem exceção, somos prejudicados pelo nosso próprio desinteresse. Então as pessoas, elas aceitam, está escrito no texto, que elas aceitam isso aí. Elas não brigam com isso aí. Como indivíduos, habitantes desse Brasil, estamos conscientes disso e queremos ou vivemos sem saber quase nada. Nós aceitamos passivamente, é o que está escrito no texto. Se está escrito no texto, então está correto. 1 e 3 correto, letra D de Deus é a opção correta. Vamos para a próxima. 82ª questão de acentuação gráfica. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas respectivamente pela mesma regra que Olimpíada, até e país. Você deve estar estranhando uma prova do CESP, ABCDE, não é verdade? Mas tem, pessoal, porque quem determina se vai ser certo ou errado, ou ABCDE, é o órgão. E este órgão em particular aqui pediu uma prova ABCDE. Por isso que nós estamos resolvendo. Nós não estamos vinculados a um órgão. Quando nós resolvemos fazer e resolver questões de banca, nós estamos generalizando. Todo tipo de prova que o CESP colocar, nós vamos resolver, independentemente se é de tribunal, se é para professor, se é para soldado, não importa, nós vamos resolver questões do CESP. E aí você vê que o CESP também pode colocar questões ABCDE. Assim ele diz, assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas, respectivamente, pela mesma regra que Olimpíada. O primeiro passo é separar a sílaba, então eu digo Olimpíada. Olimpíada. Veja, última, penúltima, antepenúltima, Olimpíada é uma palavra proparoxítona. E por ser proparoxítona, deve ser acentuada. Até, separando até, ficou assim. Até é uma palavra oxítona, terminada em A, E ou O, seguido ou não de S. As palavras oxítonas, terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuadas. E países, você tem países, onde o A é vogal e o I é vogal, isso aqui é um hiato. Acentua-se o I ou o tônico dos hiatos quando segunda letra, seguidos ou não de S. Então vamos lá. A palavra básico é proparoxítona. A palavra está... Vamos começar, vamos logo de império. Império já está diferente de Olimpíada, porque império é uma paroxítona terminada em ditongo. Então aqui já estaria errado. Só é um monossílabo tônico, já não é igual a até, já estaria errado. E história é uma paroxítona terminada em ditongo. Então a letra A, tudo errado. Na letra B, básico, proparoxítona, certo. Está, oxítona terminada em AEO, certo.
E assistência, errado porque é uma paroxítono terminada em ditongo. Excelência, errado porque é uma paroxítono terminada em ditongo. Já, monossílabo tônico, errado. E nível é uma paroxítono terminada em psil-rouxinol. A letra C, tudo errado. Básico, proparoxítona, certo. Está, oxítono terminado em AEO, seguido ou não de S, certo. E saúde, deixa eu ver aqui. Saúde, você tem um hiato, certo. Então, básico, está e saúde se acentuam como Olimpíada, até e países. A D é a correta. Vamos ver por que a outra está errada. Imundície é uma paroxítono terminada em ditongo. Tem gente que fala imundície, né? Pois é, quem fala imundície é porque não está falando corretamente. Deve estar imundo. O correto é imundície. Nível, paroxítono terminado em psil-rouxinol. E já é um monossílabo tônico. Assim, a opção correta é a letra D de dado. Vá tomar um café, que eu volto daqui a pouco com mais questões do CESP. Tchau, tchau, pessoal.